Oi, eu sou a Yumi e você tá no Ressignificando Manhwas e Mangás. E pra começar o meu canal, eu não poderia começar com ninguém menos do que Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona terminou o mangá este ano. Sim, galera, 10 anos que eu acompanho esse mangá maravilhoso. E hoje não, né? Já tem uns dias que ele finalizou com uma notícia incrível para as fãs de Yona of the Dawn, ou Akatsuki no Yona. Teremos uma continuação. Pausa para esse momento. Enfim, meus amores, eu sempre sonhei com esse dia de que a gente teria um anúncio sobre a continuação do anime de Akatsuki no Yona. Finalmente temos esse pré-anúncio da revista que lança Akatsuki no Yona. Pra quem não sabe, galera, no Japão, Akatsuki no Yona é lançado numa revista. A Mizuho Kusanagi, nessa revista, que é a nossa editora perfeita, a escritora dessa coisa maravilhosa, dessa obra de arte, porque eu só falando assim, meus amores, olha, eu sou uma pessoa que... Eu vou confessar uma coisa pra vocês, bem aqui, eu e vocês. Eu sou apaixonada por shoujos desde que eu era novinha. Eu tenho 33 anos, sim, 33 anos. Eu conheci essa história, eu devia ter ali na casa de uns 22, 23 anos, quando eu conheci a Akatsuki no Yona. E, cara, sinceramente, assim, ao longo dos anos, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho e a gente não vai conseguindo mais assistir algumas coisas, ou a gente não vai conseguindo mais ler certas coisas, porque a gente vai ficando mais maduro. Então tem certas coisas que, assim, não prende mais a gente, sabe? Não dá. E shoujo, cara, eu sei que shoujos, eles são feitos pra garotas mais novas. A gente sabe disso. A gente entende que tem um público-alvo ali. Isso é uma das coisas que é um tema, talvez, para um outro vídeo meu, pra gente falar sobre. Questão de idade para certos tipos de conteúdo de animes e manhwas. Mas, hoje eu estou aqui para fazer um resumo, né? Nesse meu perfil, nesse meu canal, que eu estou estreando today, a gente vai ter duas coisas muito importantes. Os resumos dos mangás em questão, do que eu estiver fazendo, e depois eu vou fazer um vídeo somente falando sobre significados, sobre o que aquilo passa, ensina e que assim a gente pode estar usando no nosso dia a dia para refletir mesmo sobre a vida. É basicamente esse o foco do meu canal. E como isso já veio assim esse ano, pá, eu falei assim, por que não começar então com o meu mangá favorito, que é Akatsuki no Yona, no mangá. Gente, o anime, se o mesmo estúdio pegar, eu vou ser assim a pessoa mais feliz do mundo, porque a ilustração é perfeita, a adaptação tá muito legal, os dubladores são incríveis, a animação e a trilha sonora do anime é perfeita. Então, assim, se o mesmo estúdio pegar e ficar os mesmos dubladores e continuar do mesmo jeitinho, vai ser um sonho. Nós ainda não temos nada referente a estúdio, não temos nada de capítulos, até onde ela vai colocar essa segunda temporada. Só foi dado um tchan assim, sabe? Que continue com esse tchan. Não sabemos se vai ser em 2026, se vai ser em 2027, nós não temos nada muito definido ainda da continuação. Enquanto o nosso anime, né, gente, eu sou viciada, eu nem posso dizer, né, eu tenho uma tatuagem da Yona aqui. Bom, é isso, galera. Eu sou meio assim aleatória mesmo quando eu vou falar sobre as coisas, mas é porque esse é o primeiro vídeo do canal e eu precisava fazer uma abertura legal pra falar sobre essa coisa maravilhosa. Meu anime favorito, cara. Meu anime eu não posso falar que é favorito porque ele não tá terminado no anime, né, galera? Mas no mangá ele é a minha história favorita e eu vou explicar muito desse universo de Akatsuki no Yona, como ele é complexo, como ele envolve a gente. E, cara, eu falo isso porque eu tenho 33 anos, eu não tenho muita paciência mais pra shoujo hoje em dia, mas essa história te pega. Te pega. Te pega, te faz chorar, te faz tremer, te faz... Sem mais delongas, bora pra resumo do primeiro capítulo. Eu vou começar fazendo o resumo dos capítulos aqui, pra quem quer conhecer a história, mais resumidamente, mais rápida, porque é uma história grande, é uma história com bastante desenvolvimento de personagens, isso é um dos pontos que eu mais gosto
né, no mangá, porque a gente tem uma construção de personagem, principalmente dos protagonistas, muito bem feita. Então você consegue se emocionar, você consegue entender realmente aquela evolução daquele personagem, como foi difícil ele chegar até onde ele chegou e todos os obstáculos que ele teve que enfrentar, tanto aqui quanto físico. Então, bora lá. Akatsuki no Yona. Imagine você, querida, perder tudo em um dia. Sua casa, sua família, tudo. E só assim é só um tempero. Pelas mãos da pessoa que você mais amava. Esse é o começo de Yona. Bom, a gente vai ter ali o começo apresentando a Yona, princesa do reino de Kouka. Mimada, ingênua, criada numa bolha. E, assim, eu sei que não é padrão de todas as princesas, porém ela era totalmente ignorante com relação ao que acontecia no reino dela. Culpa a gata? Não posso culpar a gata, né? Porque quando você é criado num ambiente, numa bolha, onde as pessoas te protegem de tudo, e você vive num círculo ali, porque assim, o pai da Yona, o rei de Kouka, ele é considerado um rei tolo. Por quê? Porque ele não gosta de violência, ele é contra o uso de armas, entendeu? Então, as pessoas de fora veem ele como um rei fraco. Por conta disso, e ele perdeu a esposa dele por bandidos. Então eu acho que ele traumatiza um pouco, fica com medo da Yona morrer também nas mãos de bandidos. Então eu acho que ele, por conta disso, eu acho que ele envolve ainda mais a Yona numa bolha, sabe? E isso de forma nenhuma seria positivo pra ninguém. E não é positivo pra ninguém, né? Porque quando você é forçado, que nem foi o caso dela, que ela foi forçada a ter que encarar a vida de uma hora pra outra, é desastroso, é dolorido demais. Então, é mais ou menos isso. O pai dela cria ela numa bolha, dando de tudo pra ela, de tudo, tudo. E, porém, entretanto, tem uma coisa que ela pede pra ele, que ele fala que ele jamais poderia dar pra ela, que é a mão do Suwon, que é a pessoa pela qual ela é apaixonada desde pequena. Suwon é seu primo de primeiro grau, filho do irmão do rei, general, que ia para as guerras e gostava de liderar. Na verdade, ele era o primeiro na linha de sucessão, porém o antigo rei passou a liderança para o pai da Yona. A gente vai entrar nesse assunto mais pra frente na história. Porém, o que acontece? Yona então cresce ao lado de Haki, que é seu amigo de infância, neto do general da tribo do vento, porque o reino de Kouka tem 5 líderes, ok? E o avô do Haki é o líder da tribo do vento nessa hora, quando eles são crianças, né? E o que acontece? A Yona então cresce com os 2 amigos, o primo e o melhor amigo de infância, e eles brincavam muito ali no palácio e tudo mais. Porém, o Haki, como ele não era descendente da família real nem nada, ele não ia com tanta frequência assim no palácio. Ele ia para acompanhar o avô quando tinha reuniões e tudo mais. Então a Yona, ela, quando perde a mãe dela, porque ela é muito pequenininha, quando perde a mãe dela, acho que ela tem uns 5, 6 anos, quem fica ali, né, que protege ela, que cuida, que abraça, que cuida dela, é o Suwon. O Suwon que faz todo esse trabalho de irmão mais velho, né, e abraça ela ali com todo o carinho, dando amor que ela sente pela mãe. Então o Suwon começa a dormir com ela, de mãozinha dada. São tudo criancinha, né? Então a Yona se apega muito ao Suwon. E mano, não vamos julgar a gata, né? Por favor, quem não se apaixonaria? Você crescer como um cara perfeito, garotinho perfeito que te mima, né? É todo carinhoso com você, é bonito. Tem como? Não tem como julgar a gata, né? Não tem como. Então ela, obviamente, se apaixona pelo Suwon, mas o pai dela fala que a única coisa que ele não poderia dar pra ela, não poderia aceitar, seria esse casamento. A união dos dois. E aí a Yona fica revoltada, né? Enfim, o Suwon vai pro palácio
Aí já estamos aí com ela com seus 15 anos. O Suon vai pro palácio, né? A gente começa o mangá assim, por conta do aniversário de 16 anos dela. Então ela vai completar 16 anos e o pai dela fala, né, que sim, já tá começando a hora dela arrumar um pretendente, que será o rei de Kouka, né? E ela indaga, fala que ela quer o Suon, e ele fala que não, e aí ela fica chateada. Enfim, nesse meio período aí que o Suon tá no palácio, ela acaba se declarando pro Suon, dizendo que amava ele. Mas fica aquela coisa assim, sabe? Você percebe que o Suon olha pra ela apenas como uma irmã mais nova. Entende? Isso é uma das coisas que fica muito claro, assim, né? Quando a gente percebe isso. E o Haki, né? Como guarda-costas pessoal da Yona e melhor amigo dos dois, e que cresceu com eles também, ele gostaria que o Suon ficasse. Ele gostaria de ter Yona, né? Mas ele fala assim, não, poxa, eu entendo que seria muito mais perfeito, já que ela ama o Suon, ficar com ele. Ele seria o rei, eu seria o guarda-costas dos dois. Perfeito! Final feliz. Essa era a cabeça do Haki, né? A felicidade dos dois era mais importante do que o amor que ele tinha pela Yona, que ele é apaixonado na Yona. E tanto que, quando ele é ali pré-adolescente, que o rei pede para ele se tornar o guarda pessoal dela, ele não quer. Ele não quer porque ele sabe dos sentimentos que ele tem pela Yona, e ele sabe dos sentimentos que a Yona tem pelo Suon. Porque a Yona nunca escondeu isso do Haki. Mas também nunca se declarou, não tinha se declarado pro Suon até então, né? Enfim, no meio disso tudo, chega o aniversário da gata, ela faz 16 anos. O Suon dá um broche de cabelo pra ela, elogia o cabelo dela, que ela detestava. Aí ela até comenta que, por conta dele ter elogiado o cabelo dela, agora ela amava o cabelo dela. Muito influenciável, gata, né? Muito influenciável. Então, o Haki até chega nessa hora, mas ele resolve não ficar muito ali perto deles no dia do aniversário, porque ele sabe, né? Ele falou, não, pô, vou deixar os dois mais à vontade, né? A Yona tá toda feliz com o Suon aí e tal. E o Haki dá uma sumidinha, vou dar uma sumida, deixar os dois aí. Então, à noite, a Yona decide confrontar o pai dela, né? Pra tentar convencer ele de que ela quer o Suon. Só, amigos, que quando ela chega no quarto do papai, ela dá de cara com a pior cena que ela poderia imaginar na vida dela. Ela vê o Suon mandando o pai dela de arrasta pra cima. Bem na hora ali, cravou a espada na hora. A Yona, obviamente, né? Daquele momento em diante, meu amor, o que ficou ali foi só o corpo, a alma foi-se. Com certeza. Tem como julgar? Não tem como julgar, né? Qualquer uma desesperaria. Na verdade, gente, quando eu fui assistir o anime de Akatsuki no Yona, o anime, né? Eu não conhecia o mangá. Então, quando eu assisti o anime, pra mim foi tudo novo. Então, meu Deus do céu, essa cena pra mim foi assim, oi? Porque eu não sabia, né? Eu achava que o romance ali do show já era entre o Suon e a Yona. Não é que o negócio ficou assim surpreendente, porque eu falei, mano, tudo bom? Então tá. Então ele é o vilão agora. Não é mais o amorzinho dela. Enfim, ele se assusta porque ele não esperava que a Yona fosse aparecer ali, porque era da consciência dele de que Yona não ia no quarto do pai aquele horário. Ela foi pra confrontar por conta do amor que ela sentia por ele. E é isso que ela vê. Aí, por conta disso, os guardas entram, né? Os guardas que já estavam ali junto com ele pra poder roubar o poder do palácio, do castelo de Hiryu. E aí ele fala, agora vocês vão ter que pegar ela. Aí ela corre. Desesperada, sem entender nada. Tipo, como assim? Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. Real. E aí, amores, quando ela cai, os guardas estão quase pegando ela, o Haki aparece. E pro Haki é tão difícil quanto pra Yona, porque o Haki
O Swan era o melhor amigo do Hack. Os três cresceram juntos. É difícil pro Hack também ouvir aquilo do Swan, porque o Hack confronta o que tá acontecendo. Porque ele não chega de cara já dando-lhe cacete no som, ele pergunta o que tá acontecendo, né? Porque ele tava longe, e aí ele percebe movimentação estranha de guardas, e aí vai atrás. E assim, ou um choque pra ele também, né? E aí o Swan fala, ele pergunta, né, cadê o rei? Eu falei, mandei de arrasta. Aí ele, oi? E aí os dois saem na porrada. Nesse meio tempo, alguém ajuda eles, distrai, o Hack pega a Iona, galinha. Não pensa duas vezes. E aí, com a ajuda de um servo do palácio, que vai ser importante no futuro, ele ajuda a Iona e o Hack a fugirem. Acho que eu dei um spoilerzinho mais pra frente, mas enfim. Eles fogem do castelo e, assim, naquele momento o Hack só tá pensando na sobrevivência da Iona. Ele nem tá pensando em muita coisa. Por que o Swan fez aquilo, sabe? Porque na cabeça do Hack, tipo assim, não tinha necessidade dele fazer aquilo, porque era só os dois casarem, né? E eu acho que essa é a ideia lógica que todos nós pensamos. Se ele queria assumir o reino de Colca, não era mais fácil ele casar com a Iona? Só que este pensamento, ele tem várias entrelinhas complicadas, porque quando ele mata o pai da Iona, ele fala pra Iona que ele tá matando o pai dela, porque o pai da Iona, sim, aquele rei bobão, fraco, matou o pai dele. E foi dito outra coisa, foi dito que não foi, que foi um ataque, né, que ele era general, então ele ia pra muitas lutas, muitas guerras, mas na verdade não. Na verdade ele descobre, e isso realmente é um fato, ele descobre que quem matou o pai dele foi o rei. E aí por vingança, porque ele era apaixonado no pai dele, né, ele era muito apaixonado no pai dele, Swan. E injustiça, ele achava uma injustiça, porque na cabeça do Swan o pai dele ia pra guerra, o pai dele que mantinha o reino intacto, porque o pai dele que fazia o trabalho sujo, o pai dele que fazia o trabalho pesado, porque o rei era um bobo, era um fraco, o reino estava corrompido. E aí o Swan foi descobrindo, né, várias tramóias ali dos nobres, o reino estava cagado e o rei, ó. Então o Swan, ele não queria também assumir o trono do lado da Iona, porque ele não queria continuar que o reino continuasse sendo governado por aquele rei idiota. Porque se o Swan casa com a Iona, né, vamos supor, e o rei estivesse vivo, o rei não ia deixar ele, o antigo rei não ia deixar ele governar da forma que ele queria. Porque o Swan queria mudar tudo que estava acontecendo dentro do Império, entendeu? E ele também queria a vingança dele. Então, por dois motivos, ele jamais poderia casar com a Iona, porque ele ia querer se vingar do pai da Iona, e a Iona provavelmente jamais perdoaria ele por isso, e porque ele sempre viu a Iona como uma irmã mais nova, sempre com esse amor de irmão mesmo. Então não ia fluir pro Swan os dois, entende? Mesmo que fosse a resposta mais simples na cabeça do Hack, isso não iria acontecer, isso nunca nem passou pela cabeça do Swan. E se passou, foi uma ideia tipo assim, não vai rolar. Entende? Aquela ideia que vem na tua cabeça e fala, seria a solução mais simples, mas não vai rolar. Por quê? Porque o Swan estava disposto, entendeu? Se fosse necessário, perder essa amizade que para ele era muito importante dos dois. Em troca de assumir o reino e governar e ser o líder que o Império naquele momento precisava. Naquele momento o Swan assume o reino com a determinação de que ele está assumindo pelo povo, não por amizade, romance ou qualquer outra coisa, entende? Só que na cabeça do Hack isso não tinha lógica, né? Até porque o Hack não estava sabendo do babado que o rei tinha matado o irmão dele, então também, tipo, ele também não estava entendendo as coisas. E aí, a Iona e o Hack fogem pela floresta, o Swan, né, convoca ali os líderes, os nobres, né, os chefes das tribos para poder fazer ali o anúncio, né. O Hack então fica classificado como culpado pela morte do rei e eles falam que ele que roubou a Iona, né, sequestrou ela e levou embora. E eles falam, cara, agora a única pessoa que poderia assumir o cargo aí, né, vago é o Swan. Só que, enquanto eles estão ali fugindo, né, a Iona, que, poxa,
nunca passou fome, nunca dormiu no relento, nunca passou frio, nunca viu um bicho, um inseto na vida dela. Teve que ir pra floresta à noite, né, ficar suja e, enfim, pra ela qualquer coisinha que é isso aqui pro hack, né, tô acostumado a dormir no relento, bicho, cobra, aranha. A Iona nunca tinha vivido nada disso. Eu acho que ela nunca viu um bicho na vida dela. Tanto que ela vai tomar banho lá num lago lá e um monte de sanguessuga aparece na perna dela, ela desespera. E é tipo assim, tudo bom, gata? Tá difícil, né? Porque primeiro que a Iona tá meio assim, sabe quando você existe? Você tá ali, respirando, mas tua alma foi. Pois é tipo isso que ela tá. E o hack, porra, pensa num bichinho puto. Com toda razão, né? Ele tá puto. Primeiro porque ele não entende por que o Som fez aquilo. A Iona tá tipo assim, dead, basicamente. E ver ela daquela forma mata ele, acaba com ele. Gente, e agora? A menina tá respirando. E ela tá igual um boneco. Não reage, sabe? Não tem... Lógico, né, gente? Pra ela é um paca gigantesco. Entendemos a gata. Então, finalmente, né? Eles chegam ali. O hack tava indo pra tribo do vento, que é onde ele cresceu. O hack é neto, como eu já falei, né? Do antigo, que agora o hack atualmente é o general da tribo, tá, querido? Ao respeito, ó. Ele é o general da tribo, o avô dele passou a liderança pro hack, né? E se aposentou, né? O Mundok se aposentou. Porém, quando eles chegam na vila, né, do hack, eles são recebidos ali com muito carinho, muito amor. Ninguém tá sabendo do que tá acontecendo, mas o Mundok foi chamado, né? Pra reunião ali dos 5 generais, né? Então o Mundok vai pro palácio nesse meio período que o hack tá indo pra vila com a Iona. Só cara que, tipo assim, ele chega lá, e obviamente pra ninguém saber que ela é princesa, pra não ter rumores, também ninguém podia saber, né? Que ela tava ali com ele, porque eles estão foragidos e o hack tá procurado. Então ele fala que ela é uma dama de companhia do palácio que tá em treinamento. E foi com ele pra lá. Pro povo da vila, né? Só que o pessoal que tem cargo mais alto ali da vila, que são os próximos futuros chefes, né? Eles já sacaram que era a Iona, né? E que tinha alguma treta acontecendo, porque o Mundok foi chamado. E porque o hack apareceu ali. Então, e eles sabem que o hack é o guarda-costas da princesa. Então, 2 mais 2, né? 4. Então, eles entenderam o que tava rolando ali. Mas o povo da vila, né? E tal, pra não ficar perguntando muito, porque afinal ele é o líder dali, né? Falou que ela era, então, uma menininha chamada Arina do palácio, e é isso. Iona então fica um tempo na vila, só que o Mundok, quando vai pra reunião, ele não engole a história, né? Ele fala, não vou colocar você no poder. E o Suon só poderia assumir o trono se todo mundo concordasse. E ele fala, não. Até porque ele não acredita que foi o hack que fez uma coisa dessa, né? Então ele fala não e mete o pé. Entendeu? E o Suon precisa da aprovação dele. Então o Suon, como líder da tribo do fogo, pede pra dar uma pressionada na vila. Devido a isso, o líder da tribo do fogo, que é uma tribo próxima da tribo do vento, bloqueia a passagem do rio, então fazendo assim com que a vila do vento fique sem água. E a Iona já tá lá. E isso é um problema. Se não tem água, as pessoas vão ficar doentes e vão morrer, né? Sede. Não? E aí eles começam o hack entende que, né, é uma pressãozinha ali, porque o Mundok não deveria ter aceitado. Tanto que nesse momento o Mundok volta pra vila, vê ele, se desespera ao ver a Iona. Aí ele entende o que tá acontecendo, né? E aí a Iona começa a perceber que não seria uma boa ideia ela permanecer na vila, porque na cabeça do hack ele volta a passar a liderança pro Mundok da vila. O Mundok aceitaria o Suon no poder. O hack tomaria, sim, como o culpado de tudo. Ele assumiria essa culpa. E a Iona poderia viver ali na vila da tribo do vento feliz como Rina.
na cabeça do Hak seria isso. Porém, quando a Iona percebe que ficar ali, né, só iria colocar a tribo do vento em mais perigo, e obviamente uma hora ela poderia ser descoberta, né? E a tribo do fogo pressiona, ataca os comerciantes que estariam indo para a vila levar suprimento de medicação, e tinha um garotinho que precisava dessa medicação na vila, entendeu? Então, assim, várias coisas vão acontecendo de negativo para a vila, e ela percebe que o Hak foi criado numa vila de muito carinho, muito amor, de pessoas bondosas, e ela não quer ver a vila sendo destruída por conta de uma guerra instaurada ali, porque eles são contra o Suwon subir no poder. Então o Hak, né, decide partir, e a Iona decide ir atrás dele, puxa ele assim, ó, e fala assim, tu vai me levar. E ele fala, eu não sou mais teu servo, eu não vou te levar. Ela, tu vai. E aí o coraçãozinho do gato faz como? Vou ter que levar, né? Eu vou ter que levar, não vai ter jeito. E aí os dois partem. Só que antes de partir, o Mundok chega, né, se despede deles também, e fala pra Iona que se ela estiver perdida, não saber pra onde ela vai, o que ela vai fazer, ela poderia, então, conversar com o sacerdote, que poderia dizer pra ela o que ela poderia fazer, e ele ficava ali nas montanhas, ali perto da tribo, que ela podia procurar ele. E assim os dois partem atrás desse sacerdote. Só que no meio do caminho, nas montanhas, no penhasco, o Kang Tae, que é o segundo filho do líder da tribo do fogo, que era apaixonado. Na verdade, ele não era apaixonado na Iona. Na verdade, ele queria casar com a Iona para se tornar o rei. Então, quando a Iona era adolescente ali, mais nova do que ela já é, ele insistia pra caramba com ela. Então, quando ele descobre que o Hak sequestrou ela, que essa foi a história contada, ele pega uma galera dele e vai atrás deles, procurar por eles. E eles cercam eles lá na montanha. Hak é ferido, né? Leva algumas flechadas com veneno. A Iona tenta salvar o Hak. Nessa que ela tenta salvar o Hak de morrer, né? Porque a galera tava mirando nele. Ela pega uma espada, o Kang segura o cabelo dela. Ela corta o cabelo. E os dois correm, né? Ela corre atrás do Suwon. E ali eles acabam caindo do penhasco. Quando eles caem do penhasco, obviamente, o Kang Tae e todos os outros cogitam que não tem como sobreviver a essa queda. Os dois morreram. O Kang então volta pro castelo com os cabelos da Iona na mão e avisa pro Suwon que Iona e Hak morreram. Dito isso, Suwon fica puto, né? Porque ele não tinha mandado matar a Iona. Então, até porque na teoria ela teria sido sequestrada. E aí o Suwon agora, né, com essa notícia, mal bem ele fica mal, porque ele gostava muito dela, mal bem era uma irmã pra ele, mas fazer o quê? Ele já sabia que o que ele queria pela frente poderia levar a vida dos dois. Ele fica puto com o Kang Tae, mas não tem o que fazer, né? Com isso, Iona e Hak nessa situação, Suwon assume, né, o trono, porque o Mundok vai pra lá e fala, ok, vamos te botar aí nesse teu poder aí de bosta. Fala assim com aquela cara de cu, porque quem não teria, né? Ah, tá, assume isso, ó, é isso. E com isso, Suwon assume o reino, se tornando um novo rei. Iona e Hak, caído do penhasco, encontram aí a gente vai ter mais um personagem importante na história que aparece, que é o Yun. O Yun salva a Iona e o Hak, eles verem caído no chão, né? Porque o Hak, conforme eles foram caindo, foi se segurando em galhos ali para que a queda deles não fosse muito impactante, porque eles caíram numa floresta, né? Mas o Hak já tava na beira da morte, basicamente, porque ele já tinha tomado uma carregada de flechada com veneno. E por conta da queda, né? Ele protege a Iona da queda, mas eles caem. Então o Yun, com conhecimentos de ervas medicinais e medicina, salva os dois. E quem tá ali junto com o Yun na cabana? O sacerdote, que eles estavam procurando. Dito isso, Iona acorda primeiro,
né? E o Yun não gosta de nobres, tem suas histórias do porquê, né? Já vou contar. O Yun, para quem quer saber também uma curiosidade, o anime foi traduzido, né? Foi assim, foi passado no mangá até o volume 4 ali, mais ou menos, do mangá. Então, o volume 5 tem algumas coisas em OVAs, né? Que tem alguns OVAs de anime do Akatsuki no Yona. Mas, ou seja, a gente já tem até o volume 11, tem mais história fora do anime do que dentro do anime, né? Então a Akatsuki no Yona é bem extensa. Então vamos lá. Agora eu vou continuar aqui pra vocês o resumo então do volume 2. Bom, então Yona acorda primeiro do que o Haki, obviamente, porque o Haki tá na merda. Hidratem-se. Ai, deixa eu me acomodar aqui. Então, eu tava falando que o Yun não gosta dos nobres, né? É porque o Yun, ele era uma criança muito pobre da Vila do Fogo. Numa cidade que é muito, 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 muito pobre, não tem nada. Então o Yun tava quase morrendo mesmo de fome. E aí ele encontra esse sacerdote que era muito, 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 muito ingênuo. E ajuda o Suon. Ele ajuda o Suon a fazer um chinelo de palha. E o Yun, ele ajuda o Yun a fazer um chinelo de palha. O Yun aprende, começa a vender esse chinelo para as pessoas que tinham um pouquinho de dinheiro ali, e ele consegue comer, pelo menos, né, com essa ajuda aí do sacerdote. Bom, vamos voltar aqui pro que é a sequência agora. A Yona conversa com o sacerdote, né, e pergunta, né, por que os sacerdotes foram expulsos do castelo de Hiryu. E ele fala que os sacerdotes foram expulsos porque antigamente os sacerdotes eram considerados a voz de mensageiros de Deus. Então nem os reis poderiam intervir na autoridade dos sacerdotes. Tudo que os sacerdotes falavam, basicamente, os reis tinham que obedecer. E isso para os reis era incômodo. Então no reinado do avô da Yona, ele expulsa os sacerdotes e o Ikki, que é o sacerdote, é expulso junto. E é isso. E aí ele vaga, né, pelo mundo. Nas vilas que ele vai passando, vão roubando ele, os ouros que ele tem, as coisas preciosas que ele saiu do palácio com algum dinheiro, com algumas roupas valiosas. E ao longo do caminho ele vai perdendo tudo até virar um mendigo, igual qualquer outro. E aí quem na verdade salva a vida desse sacerdote é o Yun. O Yun salva a vida dele e aí o sacerdote ensina ele a fazer esse chinelo que eu falei. Mais ou menos essa é a história ali dos dois. E depois, um pouquinho depois, o Haki acorda, né? A Yona desesperada ali pelo Haki. O Haki fica até meio que emocionado de ver a Yona ali chorando por ele. Meio que naquele momento de tô meio doente, tô meio com febre ainda, ele quase dá ele quase deixa os sentimentos transparecerem, se é que vocês me entendem. Tem uma ceninha ali bem caliente dos dois, mas ela não leva nesse lado, né? E aí ele, toma compostura. E aí a Yona vai perguntar, né, pro sacerdote o que tá acontecendo com ela e o que ela poderia fazer. E aí o sacerdote recebe uma mensagem, né, uma voz, que fala que quando os 4 dragões se reunirem novamente, então o escudo e a espada estarão prontos e o dragão escalarte assim renasceria. Alguma coisa assim. Aí Yona fala, essa aí é a história de como surgiu o reino de Kouka, né? E aí ela vai contar qual é a história do reino, né? O que são esses dragões? Oi, tudo bom? O que é isso? E a história é mais ou menos a seguinte: o dragão escarlate vem pro mundo humano,
se transforma em humano. Só que a cobiça dos homens é muito grande e esquecem, né, que ele é um deus. E por conta do poder dele, eles acabam meio que basicamente iam matar o rei. E aí os 4 dragões intervêm nessa hora, dando assim, chamando ele pra voltar. Falando, bora com a gente, deixa esses humanos trouxa pra ir, vamos voltar. Ele falou, não, eu não vou voltar, porque agora eu sou humano e mesmo que eles me traem, eu vou continuar amando eles. Então os 4 dragões decidem tirar o sangue deles, dar para 4 humanos tomarem. Esses 4 humanos tomam e cada um deles ganha um poder diferente, referente ao dragão pelo qual eles tomaram sangue. Sendo assim, os 4 dragões guerreiros, agora com poderes diferentes, junto com o rei, controlam o caos dos humanos e lideram, assim, o reino de Coca, acalmando as guerras e dominando tudo com a força deles, criando assim o reino de Coca. E aí, quando finalmente o rei, né, o dragão Escalarte morre, os dragões não ficam no palácio, eles vão embora com o sangue dos dragões e deixam suas tribos e somem. E é isso. Depois disso, eles ficam sumidos porque são poderes muito roubados. Depois a gente vai falar sobre o poder de cada dragão quando chegar o momento. E aí você ainda questiona, tá, mas o que essa lenda da criação do reino tem a ver comigo? A gata não entendeu? Ela não entendeu muito bem, não, o que tinha a ver com ela. E aí o sacerdote fala assim, bom, se você continuar a sua jornada, né, só com esse aí, com o hack, ele aponta, né, o hack não vai aguentar não, meu filho, é o jeito que ele tá aí. Quase foi de arrasta, ele não vai sobreviver não. Aí o sacerdote fala pra ela ir em busca do poder dos 4 dragões, porque na cabeça dele, se ela sobreviveu a tudo ali até agora e chegou nele, é porque era pra ser. E aí a gata resolve ir atrás dos 4 dragões. Tá pesado? Mas aí o hack fala assim, pra que tu quer, mulher? Esses dragões podem nem existir, tá entendendo? Ela, mas eu quero continuar seguindo em frente e quero ficar mais forte. Porque o que aconteceu do hack quase morrer e ela se sentir inútil, porque ela se sentiu uma inútil quando eles invadiram ali eles e ela não pôde fazer nada, porque ela não tinha força, ela fala, eu preciso ficar mais forte. Me ensina a usar uma espada ou um arco e flecha. E aí ela fala que não quer perder o hack, não quer imaginar, talvez ele, né? E aí ela fala que não quer morrer por conta desse absurdo e muito menos que o hack morra por uma coisa que nem é culpa dele, né? Então, eles vão em busca dos dragões. O Iksu, que é o sacerdote, pede pra Yona levar o Yun com eles. Porque o Yun, ele deveria conhecer mais do mundo e explorar, e ele era louco pra conhecer mais livros de medicina, e o Iksu acha que ficar ali com ele seria perda de tempo pro Yun. Só que o Yun é muito apegado ao sacerdote, eles têm uma história muito bonita, né? Um salva o outro e tudo mais. E aí o Iksu é um personagem que meio que não consegue sobreviver sozinho, porque ele não sabe fazer nada, basicamente. Então o Yun fica com receio de deixar ele, né? Mas no fim ele deixa, eles partem os 3 juntos, então, pra procurar o primeiro dragão. Que o Iksu meio que dá mais ou menos a localização que ele poderia estar. E aí os 3, então, Yona, Hack e Yun, partem nessa aventura. E, assim, a interação dos 3, gente, é muito fofa, né? Eu acho que uma das coisas lindas desse mangá é que ela sabe escrever muito bem as personalidades de cada personagem e a construção de cada um. E a Yona, então, começa a ser os treinos de arco e flecha, porque o Hack fala que se for para ela aprender alguma coisa que seja algo de distância. E aí ela... uma negação, né? Lógico. No arco. E isso é uma das coisas bonitas, né, Yona, né? Eu acho que
Quando ela percebe que o Haki quase morre mesmo, e ela também, né? Os dois quase morreram. E que essa perseguição com eles, né? Talvez nunca tivesse fim. Ela fala, eu preciso mesmo me tornar alguém mais forte, né? Eu não poderia deixar mais alguém que eu amo morrer, sabe? Eu acho que isso é esse é um dos pontos, né, mais fortes da Yona, creio eu. Essa vontade de se tornar alguém melhor, mesmo não sendo ninguém, mesmo não tendo conhecimento de nada, força pra nada, ela encara. E isso é uma das coisas que o Yun percebe e ele fica encantado com essa força da Yona, porque quando ele descobre que ela é a princesa, ele fica assim, eu não esperava, né? Porque o Yun detesta os nobres. Então, pra ele, a Yona é uma quebra de ideologias que ele tinha sobre uma pessoa, né? Então, isso é muito bonito de se ver, né? Com a construção e a amizade dos dois ali começando a surgir. E finalmente eles chegam próximos ali da Vila do Dragão Branco. E quando eles chegam ali próximo da Vila do Dragão Branco, o Yun acaba sendo sequestrado e o Haki e Yona então vão atrás dele ali. E quando eles veem o cabelo da Yona, eles meio que veneram ela. Eles meio que veneram o cabelo da Yona e meio que deixam ela entrar na vila. Quando ela entra na vila, faz aquele alvoroço todo e o líder, né, o Dragão Branco, é chamado pra ver ali o que tá acontecendo. E aí, quando ele dá de cara com a Yona, o sangue dele ferve, é como se o sangue do dragão dele estivesse chamando por ele mesmo. E ele aceita a Yona, então, como a sua mestra, né? E a Yona, sem entender cacete nenhum, fala, ok, eu quero seu poder. É só isso, eu não sei se eu sou sua mestra não, mas bora. A Vila do Dragão Branco, ela adorava, né, muito essa questão. Eles gostavam muito dessa coisa do poder, do divino, do dragão, e passando de geração em geração. O dragão branco tem o poder da garra, né? Então ele tem uma mão de dragão. E eles se esconderam, né? Eles se esconderam dos humanos por muitos anos porque os humanos queriam o poder dos dragões. Então essas vilas hoje dos dragões são muito escondidas dos humanos comuns. Eles meio que se esconderam o máximo que puderam. E de geração em geração, quando um dragão fica velho e morre, outro da mesma tribo nasce com o sangue do dragão e com o poder, esperando assim até que o seu mestre, né, ou seja, o descendente do dragão escalarte, pudesse vir e assim eles os seguiriam, né? Então, na Vila do Dragão Branco especificamente, eles veneravam muito essa lenda e eles adoravam. Então foi maravilhoso. Depois que ele descobriu isso, ele falou, não, vou te seguir, acabou, é isso. Não tem o que falar, bora. E aí eles fazem uma despedida na vila pra ele, né? E eles partem. E aí ele se apresenta, né, também pra Yona, fala que o nome dele é Kija. E assim, o grupo vai aumentando e agora já são 4. E no meio da estrada, conforme eles agora seguiam pro próximo dragão, né? Porque o Kija meio que sente a energia. Os dragões sentem as energias deles entre si, né? Ele consegue meio que dizer pra onde poderia estar o próximo dragão. E eles partem em busca do próximo dragão. E aí no meio desse caminho eles são atacados por bandidos. E é muito legal porque, assim, a interação do Haki com o dragão branco é divertidíssima. Por quê? Porque o dragão branco fala que a Yona não precisa do Haki, já que ela agora tem o dragão branco, né? E o Haki não é dragão nenhum. Então, tipo assim, ele fica, vaza. Aí o Haki fala, vaza tu. Sabe? E a briga dos dois ali é muito engraçada. E aí a gente começa a ter várias interações melhores ainda entre os personagens. E nessa luta aí, os dois ficam meio que competindo quem vai matar mais, quem vai derrubar mais bandido e tudo mais. E eles derrotam os bandidos e seguem caminho. E a jornada até o próximo dragão é engraçada, porque a gente vai vendo que o Kija também, assim como a Yona, né, nunca tinha saído do vilarejo, então ele também nunca tinha dormido em relento, nunca tinha comido aquele tipo de comida de acampamento, né?
Então, mas a Iona agora já tá mais acostumada, né? Já passaram-se aí um tempo desde que ela começou a jornada dela, né? Então ela já não tem mais tanta frescura. E ela fala, não, dormir aí é o que tem, é normal já, sabe? E ele fala, nossa, como é que ela, como princesa, consegue dormir assim, sabe? E aí um dia de madrugada ele até acorda e vê ela treinando arco e flecha. E o Hack pede pra ele não atrapalhar. Ou seja, a Iona, ela se dedica real, assim, de verdade, em se tornar melhor, em crescer, em amadurecer. E encarou a realidade dela, né? A realidade foi difícil pra ela. E só que ela falou assim, agora eu preciso melhorar. Eu preciso correr atrás daquilo que eu não sei, daquilo que eu deixei de aprender, né? E tentar sobreviver. Ela não mede esforços pra se dedicar a isso, sabe? Então ela realmente pratica muito o arco e flecha, que é o que ela pôde praticar até agora. E então, finalmente, eles chegam na tribo do dragão azul, que já fala que ele tá ali naquelas montanhas, e eles entram então. Só que diferente da vila do Kija, a vila do dragão azul é estranha, sabe? Eles não veneram o dragão azul. Parece que eles têm medo do dragão azul. E faz sentido, porque o poder do dragão azul são os olhos, né? E com os olhos, ele poderia paralisar a pessoa e matar ela, só de olhar pra ela. Então todo mundo tinha muito medo dos olhos do dragão azul. Então ele não era venerado que nem na vila do Kija, né? Então o Kija achou aquilo muito estranho. Pra ele, todos os dragões viviam confortáveis que nem ele, sabe? Porque é um poder divino e tudo mais. Então, assim, a vila do dragão azul ainda falava que não tem nenhum dragão azul. Não, moça, você tá enganada. Só que eles sabiam que tinha, né? Diferente do Kija, né? Que tinha um amor ali da vila, o dragão azul não tinha. E o antigo dragão azul, né? Que cuidava do dragão atual, ele não tinha muita paciência, né? Ele era estressado, assim, deixava ele sozinho, as crianças da vila não brincavam com ele. Então ele foi realmente deixado muito sozinho e na escuridão. Então ele é você vê que ele é um personagem mais depressivo, frio, isolado, quieto. Mas quando a Iona entra lá, que a Iona se perde ali no labirinto, né? Porque o pessoal fala que eles insistem em ficar na vila ali, né? E o pessoal deixa, mas com aquela coisa assim de desconfiado, né? E a Iona acaba se perdendo do hack dos outros e encontra o dragão. E quando o dragão encosta na Iona, ele também sente, né? Esse chamado ali do sangue, né? E assim, por que o vilarejo era tão hostil, né? Com as pessoas de fora? Porque eles eram muito atacados constantemente pelo povo que queria o poder dos dragões, né? Isso acontecia muito com as vilas. Então eles não gostavam de estrangeiros, de pessoas de fora, porque na cabeça deles, né, todo mundo queria o sangue do dragão. Então as vilas dos dragões eram muito atacadas com frequência, né? E quando esse dragão aqui era criança, para salvar a vila dos invasores, ele usou o poder do olho dele. E assim, gente, o poder do olho dele, diferente do Kija, que é uma garra de dragão na mão, é um olho. É simplesmente ele olhar e você já era. Ou seja, é um dos mais roubados, né? Se você parar pra pensar. Existe uma carga muito pesada nesse poder. Muito pesada mesmo. Tanto que ele não usa esse poder com frequência. O do olho do dragão. O dragão azul, que o nome dele é Shinra. A Iona que põe esse nome nele. Ele sabe usar a espada. Porque ele evita usar o olho. E aí o povo da vila resolve trancar eles dentro desse subsolo, né? Do lugar que eles estão, é tipo uma montanha, né? Fechado dentro da montanha. Então esse pessoal da vila meio que desce. Quando o dragão azul descobre o que a vila tá querendo fazer com eles e ele sabe que tem uma pessoa ali que interessa muito a ele sai. O povo da vila tem medo dele. E aí a Iona então convida ele pra ela ir com eles. No fim, realmente a tribo tem muito medo, né, do dragão azul. Então eles nem fazem muita questão se o dragão azul vai com eles ou não. Então o Shinra decide ouvir o chamado que ele sentiu pela Iona e segue com eles também
a viagem, aumentando assim mais um membro da nossa equipe. E o Shinra é lindo demais, gente. E assim, parte para o próximo dragão que eles estão indo atrás. E uma coisa, durante o caminho, né, que eles agora estão indo atrás do outro dragão, que é o dragão verde, eles passam por uma aldeia abandonada, né, ou seja, onde tem muitos pobres, né, que nem o Yun foi nascido numa dessas vilas, e a Yona nunca tinha visto, né, é a primeira vez que a Yona vê o povo dela na miséria total, assim, doente, sem comida, sem nada, abandonado mesmo, né, e aquilo mexe com ela, né, de vários sentidos, e esse é um ponto, assim, que marca bastante a personagem, porque ela percebe nessas horas o quão ingênua, né, e ignorante aos assuntos do reino ela era. E então, nesse momento, ela começa a questionar o reinado do pai. Porque ela pensa, será que meu pai era tão bom assim mesmo? Olha o estado que tá isso aqui, sabe? Ela não imaginaria que teriam pessoas naquela situação no reino dela. Então, essa é uma parte muito importante da história pro crescimento dela, né? É olhar a realidade que ela não conhecia. Por mais que doa, ela ajuda os mendigos, né? O que até deixa o Yun, assim, bem espantado de ver, porque o Yun fala, não encosta nele, pode te passar alguma doença, né? Ela, não, que isso. Só que depois de um tempo, né, ela pede pra se afastar e cai aos prantos, porque ela realmente tá indignada com a situação do país, que ela jamais imaginaria que pudesse estar, né? Caindo na realidade, né, eu acho. E assim, finalmente, eles chegam na cidade portuária, aonde eles sentem a presença do Dragão Verde. Essa parte da história é uma parte importante para o crescimento da personagem, porque até então, né, a Yuna tá no automático ali, né? Eu preciso sobreviver, eu preciso ganhar poder, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas ela ainda não tinha entendido a real situação do reino dela, no que se encontrava o reino dela. Eles descobrem, né, que essa vila portuária está sendo governada, né, por um nobre que fazia sequestrava as mulheres ali da vila, né, para vender como escravas, né, para outros países e tudo mais. Nessa vila portuária tinha um navio pirata que meio que protegia, né, a cidade desse nobre, e eles só atacavam o navio desse nobre, ou seja, o navio pirata estava basicamente em guerra com o nobre da cidade. Era isso. O Dragão Verde é tripulante desse navio e ajuda a capitã, então, a derrotar esse nobre. A história do Dragão Verde também não é fácil. Também não tinha uma vila que amava o poder dele. E ele, diferente dos outros dois, que aceita a Yona de bom grado, né, o chamado do sangue e tal, o Dragão Verde não quer aceitar. Porque ele acha que aquilo não é a vontade dele, é a vontade do sangue do dragão falando, né? Então ele meio que corre, ele sente a presença da Yona e dos outros dragões, mas ele evita o máximo possível o contato com a Yona. Mas a Yona vai conquistando ele aos poucos, né? Quando a Yona percebe a situação da vila, o que está acontecendo, ela vai atrás para tentar ajudar esse pessoal. Tanto que ela resolve ser a isca para poderem pegar ele. E aí, o que acontece? Ela quer fazer parte da tripulação da capitã dos piratas, mas a capitã fala que ela precisa passar num teste, né? Uma prova para provar a coragem dela. Ela tinha que pegar uma erva medicinal que ficava no topo de uma montanha, onde tinha embaixo um penhasco com mar, né? E era bem difícil de ir. E ela falou que se ela conseguisse pegar aquela erva, então ela poderia ser uma tripulante.
do navio pirata e talvez assim ajudar eles contra esse nobre. E ela vai. E eles vão, gente. Eles vão pra esse atentado contra esse nobre. Mesmo a Iona se passando ali, né, por uma menina. Então eles sabiam mais ou menos qual era o esquema. Eles sabiam que o nobre pegava as meninas bonitas da vila e levavam embora por navios, né? O Hack, obviamente, foi super contra, né? Aí ela se arrisca. Mas, e o Yun foi também com ela, se disfarçou de mulher e foi. Pra que ela não fosse totalmente sozinha, né? E ela, assim, conquista, né, todo mundo ali, porque, poxa, ela era de todo mundo ali, né? Ela era uma princesa mimada, que não sabia nada e tava se arriscando a sua vida, né, para ser a isca do... Porque ela podendo estar no navio como isca, ela poderia sinalizar qual era o navio que o nobre em si ia estar, porque ele ia sair com uma frota de navios, né? Ela podendo apontar qual navio ela tá, qual navio o nobre estaria, era mais fácil deles acharem o cara e pegar ele para ele não fugir, né? Que ele sempre fugia. Então, assim, mesmo o Hack ficando extremamente contra essa partida dela como isca, ao mesmo tempo ele sabe que essa Iona, pela qual ela está se transformando, mais guerreira, menos ingênua, forte, mexe bastante mais com o coraçãozinho dele, sabe? A gente sabe que isso faz com que ele fique ainda mais apaixonado por ela, se é que é possível. E assim começa, né? Ela consegue entrar como isca, né? Eles pegam ela, o pessoal do nobre lá pega ela. E ela então é colocada no navio. Quando esse nobre vê a Iona, ele até fala assim, nossa, parece muito com a princesa. Mas não. O que a princesa estaria fazendo aqui nesse monte de trapo? Com esse monte de trapo e tão selvagem desse jeito. Não é Iona. Mas ele chegou numa questionada, sabe? O nobre, porque ele já tinha visto a princesa de longe, né? Então ele meio que deu uma questionada na cor do cabelo, mas quando ele olhou a Iona, né? Que ele pega ela assim, e ele olha, e ela com aquela cara assim, eu vou acabar com você. Ele solta ela e fala, não tem como ser aquela princesinha mimada. E então, a ideia era a Iona e o Yun soltarem, né, um fogo de artifício do navio que eles estiverem. E os dragões, óbvio, rapidamente pulariam lá. O dragão verde tem as pernas, né, de um dragão. Então ele meio que, aspas, pula muito alto. Quase que plana no ar. Então ele conseguiria, com o pulo dele, chegar ali muito rápido pra salvar eles. E assim, quase dá errado, né? Porque o Yun é pego, e aí ele confessa que é um pirata, e eles levam o Yun pra capar ele. A Iona consegue escapar, morde o braço de um cara lá, pega um arco, atira, corre, pega a faixa que tava com a pólvora pra soltar, e eles finalmente conseguem chamar ali os dragões. E quando o cara já tava com a faca no pescoço da Iona, o dragão verde chega e salva ela. E eles conseguem, então, derrotar, né, todos os navios ali do nobre ali, os capangas do nobre, salvar as meninas que estavam sendo levadas para a escravidão para outro país. E, de quebra, o nobre já estava fugindo. E quem que de longe pega a flechinha e tal? Iona. Amores. Iona, que nunca tinha matado ninguém, que nunca tinha feito mal pra ninguém e nunca tinha segurado direito numa arma, com que ela tava treinando esse tempo todo, mata o nobre. Filha da puta. Ela assim derrota o nobre, todo mundo salva as meninas que estavam sendo levadas. E finalmente o nobre é derrotado e o pessoal retoma o poder da vila. Só que, né, aí os piratas vão comemorar por ter conseguido finalmente acabar com, entre aspas, o ruim ali da vila, que atrapalhava, né? Em meio a essa festa, que durou a noite inteira,
Na manhãzinha seguinte, quem que aparece na vila? Suon. Ele já sabia das merdas que esse nobre fazia e foi lá pra poder investigar pessoalmente e acabar com esse nobre. Só que quando ele chegou lá, o problema já havia sido resolvido. E ele encontrou Yona. E ele até então achava que Yona estava morta, né? Então pra ele foi um baque gigantesco. Mas ele não deixa ninguém ver ela, esconde ela dentro da capa dele. Ela tipo assim, eu mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato, sabe? Ele esconde ela assim no manto, né? Para que os outros guardas que estavam com ele não vissem que era ela. E ele disse que é uma mulher comum da vila que ele se interessou, os caras entenderam e vazaram. Se é que vocês me entendem, né? O que eles pensaram? O rei não gosta de ninguém, mas dessa aí ele deve ter gostado muito. E a Yona até segura na bainha da espada dele pra... Aí ele... Não vai, não. E aí ela cai, né? Ele vai embora. E ela cai ali, tipo... aos prantos. Várias emoções ali, né? Passando pela cabeça dela, com certeza. Porque agora, depois de tudo que ela viu no reino dela, fome, desgraça, corrupção, nobres que controlam cidades da forma que bem quiserem. Cara, na cabeça da Yona, o pai dela não estava governando aquilo direito. Na cabeça dela, ele não era um pai ruim. Mas será que ele era um governante bom? Então, enfim, várias dessas coisas passavam ali. Então, por mais que ela odiasse muito o Suon, ao mesmo tempo, ela entendeu agora um pouco do porquê que talvez o Suon tivesse feito tudo aquilo que fez, né? Então, acho que várias dessas coisas nesse momento agora passam pela cabeça dela quando ela reviu o Suon. A Haki, obviamente, não viu. Quando ele chegou, Yuna já estava aos prantos. E nesse momento ela fica meio aérea, né? Porque ela fica meio desnorteada. A Haki percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Mas então ela não fala mais nada e só segue o barco. Um detalhe muito importante desse ato da Yona com os dragões nessa vila é que a vila considera a Yona e os dragões como os salvadores da vila, né? Então o boato se espalha, né? Eu acho que isso é um marco, assim, do começo da jornada e do nome deles pelo reino. Porque foi a primeira vila que eles modificaram e salvaram, né? Com o poder dos dragões, sim, também. A Yona junto com o seu grupo. Então, tanto que quando ela resolve ir embora da vila, que ela fala, agora a gente precisa seguir adiante, as meninas que foram salvas começam a espalhar isso, sabe? Olha, quem matou o nobre foi essa menininha ruiva. Olha, quem matou o ruim aqui da vila, quem salvou a gente, foram eles. Então, eles ganharam uma popularidade muito grande ali, sabe? Enfim, eles partem, ela se despede, né, da capitã, ela se apega muito à capitã do navio, porque a capitã do navio meio que se tornou uma figura meio que materna para ela ali, no período que ela ficou ali na vila deles, porque a Yona não tinha mais, né, uma figura ali materna há muito tempo. Então elas acabaram se aproximando muito. E na despedida foi bem difícil elas se despedirem. É bem bonito o envolvimento das duas na história. E o Jeha, né, que é o dragão verde, não tá ali pra se despedir, então a Yona fica meio chateada, mas no caminho ele tá ali esperando pra ir com eles. Ele foi o que mais demorou, assim, a entrar no grupo, né? Foi realmente só depois que já tinha concluído todo o trabalho ali. Porque mal ou bem a tripulação ali dos piratas era a família dele também, né? E meio que a tripulação se desfez. Ela desfez a tripulação depois que tinham terminado de destruir o nobre. A capitã resolveu desfazer a tripulação. E o Jeha falou, agora não tem mais jeito. Ela me conquistou e eu vou com eles. E assim, amores, o grupo cresce com mais um integrante e eles partem para continuar a viagem em busca do próximo dragão, que, coincidentemente, eles não precisam procurar. Ele simplesmente aparece perto deles. E se junta na equipe, é isso. O dragão amarelo acho que foi o mais fácil de recrutar. Ele não tinha vila,
mas, na minha opinião, é o dragão com a história mais incrível que tem. Mas ficará para um próximo vídeo, amores. Vou terminar o resumo por aqui. Seguiremos para o próximo resumo nos próximos capítulos. Beijos!